Bom dia, feliz sábado a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa ser sentido por todos nós. Desejo também as boas-vindas aos nossos amigos e irmãos internautas que sintam também Deus em suas vidas. Mas os que estão aqui nesta manhã receberam com certeza 2 folhas, onde na primeira fala em leis, tem algum exemplo de algumas leis de Deus da Bíblia, e na segunda folha estão os 10 mandamentos de acordo com a Bíblia, como eles foram escritos pelo próprio dedo de Deus, segundo Êxodo capítulo 20. É a única parte da Bíblia Sagrada escrita pelo próprio Deus. O resto foi escrito por profetas inspirados por Deus, mas os 10 mandamentos foi o próprio Deus que escreveu. E ao lado dos 10 mandamentos temos os 10 mandamentos do catecismo, de acordo com o catecismo romano. Durante o decorrer do nosso estudo desta manhã, vocês vão ver o porquê é importante que vocês tenham estas folhas. Queridos, todo adventista do 7º dia, provavelmente, um dia já ouviu a pergunta de algum colega de serviço, de algum familiar, parente: por que vocês, adventistas, cismam em continuar guardando o sábado? Por que vocês não fazem como as demais denominações religiosas? Pois eles também guardam os mandamentos. Mas por que vocês, adventistas, são diferentes? Por que vocês cismam que a lei tem que ser guardada rigorosamente como está na Bíblia? Se a própria Bíblia diz que somos salvos pela graça, se a própria Bíblia diz que a lei serviu de aio até Cristo, e quem aqui já foi num casamento religioso sabe qual é o trabalho que tem o aio, é de guiar os noivos até o altar. No momento que o aio conduziu o noivo e a noiva até o altar, o aio fica de lado. Ele fez a parte dele. Agora a palavra de Deus diz que a lei de Deus serviu de aio até Cristo. Então isso me dá a entender que se a lei me levou a Jesus, depois que eu conheci Jesus, eu não preciso mais da lei. É isso que dá a entender. E é assim que o mundo entende e prega. E é esta dúvida que nós vamos tentar tirar hoje de manhã na palavra de Deus. Por que a Bíblia diz que somos salvos pela graça e não pelas nossas obras? Por que a Bíblia diz que a lei serviu de aio até Cristo e nós, adventistas do 7º dia, continuamos guardando a lei rigorosamente como está na palavra de Deus e não como está no catecismo romano? Por quê? Porque somos diferentes. Nós não trouxemos um sermão escrito a nosso punho. Todo sermão será extraído da palavra de Deus. A Bíblia vai nos conduzir às respostas que temos, às perguntas que temos. Por que guardamos a lei se somos salvos pela graça? Em primeiro lugar, na primeira folha que vocês receberam, diz aqui leis civis, leis da saúde, leis cerimoniais e a lei moral. Assim como o nosso país e outros países por aí, né, todos os países, têm as suas leis. Não é uma lei. Por exemplo, se o nosso irmão Agenor se envolver num acidente de trânsito, por exemplo, ele vai ser atendido pela Lei Maria da Penha? Ele vai ser atendido pela lei do meio ambiente? Ele vai ser atendido pela lei de trânsito. Então tem várias leis. Cada uma atende o seu território. Na Bíblia, a Bíblia fala em várias leis. Não é uma única lei. Só que para alguns, quando é mencionado a lei, então é os 10 mandamentos. Ah não, se está falando em lei, é os 10 mandamentos. E se a Bíblia está falando que a lei foi abolida, então é os 10 mandamentos. Mas será que é assim? A lei que serviu de aio até Cristo é os 10 mandamentos? Todos os textos bíblicos que falam em lei se referem sempre à mesma lei? É esta a confusão que existe no mundo religioso. Alguns até, com certeza, sabem que não é o que estão pregando, mas precisam continuar pregando como estão, porque senão a igreja fecha. E vocês, se procurarem na internet, vão ver quantas igrejas
estão trocando a placa para o lado de fora. Quero dizer para você, internauta, que se você tem o desejo de conhecer mais sobre este assunto, se você tem desejo de conhecer mais profundamente, porque é um tema que não vai se esclarecer em 30 minutos de sermão, procure um adventista, procure uma igreja, peça um estudo bíblico, peça um curso bíblico, que você vai tirar todas as suas dúvidas sobre a lei de Deus e outros temas mais. Meus queridos, vamos iniciar o nosso estudo da Palavra de Deus. Peço que abram as suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 1. Levítico, capítulo 1. Ao encontrar, por favor, curve a sua fronte. Levítico, capítulo 1. Oremos. Santo Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra aberta, com o desejo de aprender como melhor Te servir, como ser mais fiel a Ti, como estar pronto para um dia Te conhecer face a face. Pai amado, queremos ser bons filhos, queremos ser servos obedientes, queremos ser pessoas que façam a diferença, que possam mostrar ao mundo qual é o Teu desejo, Senhor. Queremos carregar a Tua marca em nossas vidas. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai, que o mesmo Espírito Santo que um dia inspirou homens simples como nós para escrever estas palavras, que este mesmo Espírito Santo seja sentido em nossas vidas agora, que inspire-nos para entendermos a Tua mensagem. Abençoe de uma maneira especial, Pai amado, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, que eles possam, Pai amado, serem tocados pelo Teu Santo Espírito, que possam sentir o desejo de conhecer mais e mais a Tua palavra e também estar prontos para viver eternamente a Teu lado. Perdoe nossos pecados, nossas faltas. Em nome de Jesus eu Te peço. Amém. Levítico capítulo 1, versos 1 a 4. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto, de gado trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação, ou trará para que o homem seja aceito perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Amados, aqui está falando sobre uma lei de holocaustos. Como entendermos isto? Nesta época, Deus estipulou como que uma tabela de acordo com os pecados. Quando o homem cometia um pecado, ele tinha que levar um sacrifício até ao sacerdote. Lá ele colocava a mão sobre o sacrifício, sobre o animal que iria ser oferecido em sacrifício. Normalmente era um cordeirinho. Ele colocava a mão sobre a cabeça desse animalzinho, confessava o seu pecado que tinha cometido. Esse animal era morto e o sangue deste animal era oferecido em favor do perdão daquela pessoa. Era o perdão daquela pessoa, exclusivamente daquele homem, daquela pessoa. Se este homem agora tinha oferecido o sacrifício, ele estava perdoado, ele estava limpo perante Deus. Se daqui um mês ou dois ele voltasse a pecar, lá ia ele de novo, outro animalzinho. Toda vez que ele pecava, ele tinha que oferecer um sacrifício. E assim era o dia a dia. Cada vez que pecava, um sacrifício. Morria um cordeirinho. Isto era a lei de Deus. Se a pessoa morresse em pecado, era problema, assim como ainda é hoje. Então a pessoa tinha que estar sempre limpo, sempre em dia com Deus. O sangue do cordeiro purificava ele do seu pecado. Mas ele não podia expiar o pecado de algum familiar. O cordeiro era dele. Agora, abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João. Está fazendo muita falta aquele pendrive, porque nós tínhamos as imagens do cordeiro sendo oferecido. Agora esse próximo texto, no 1:29, diz assim, ó: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê?
O pecado do mundo. Notem o que eu falei há pouco. A pessoa cometia um pecado, esta pessoa levava um cordeiro para expiar o seu pecado. Só o pecado dela. Agora João está lá na beira do Rio Jordão batizando. De repente João Batista olha e vem vindo Jesus em sua direção. E então João Batista olha e diz: ei, pessoal, olha, está vindo aí, o cordeiro que Deus está oferecendo. Este é o cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Esse não é um cordeiro que alguém vai oferecer para si, por seus pecados. Este é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, era um cordeiro diferente. Mateus capítulo 27, versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Amados, notem o que está revelado aqui. No momento em que Jesus entregou sua vida, no momento que Jesus parou de respirar na cruz, está revelado aqui algo interessante, que lá no santuário, porque ainda estava valendo a lei do sacrifício, ainda era necessário oferecer cordeirinhos. No momento em que Jesus para de respirar, diz aqui que lá no santuário o véu se rasgou. E olha que interessante, porque está revelado na palavra de Deus que o véu se rasgou de alto a baixo e não de baixo para cima. Tem coisas que a gente às vezes lê e não percebe a importância. Que diferença faz isso estar relatado que o véu se rasgou de alto a baixo? Em primeiro lugar, essa cortina, esse véu era muito alto e seria impossível alguém humano ter rasgado ele de cima para baixo. Então aqui estava Deus como que dizendo: ei, pessoal, acabou. Essa lei acabou, terminou. Acabou os sacrifícios. Esta lei não serve mais. Esta lei de sacrifícios serviu de aio até aqui. A lei dos sacrifícios serviu de aio até Cristo. Aqui hoje ela perdeu o valor. Hoje não, o que me adianta eu vir à igreja, adorar a Deus, mas se eu pecar eu ir lá e oferecer um cordeirinho? Então Cristo veio em vão, não teve valor a morte de Cristo na minha vida. Então aquela lei não existe mais. Ela serviu de aio até Cristo. E por que então usar esse texto bíblico para dizer que não preciso guardar os mandamentos de Deus, pois a lei serviu de aio até Cristo? Mas pergunte a este líder religioso que prega isso, se ele autoriza adulterar com a esposa dele, se ele autoriza assaltar ele, levar o relógio e a carteira. Não, isso não pode. Por quê? Porque está escrito que não pode adulterar e não pode matar, não pode roubar. Então a lei está valendo. Só não estava mais valendo a lei do sábado, do quarto mandamento. O resto vale ainda. Interessante, né? Eu só prego o que me convém. É que se eu pregar em minha igreja, que tem que começar a guardar o sábado, então os empresários e tudo mais, eles vão deixar da minha igreja. Então eu vou pregar o que a minha congregação gosta de ouvir. Eu não vou pregar o que Deus quer que eu pregue. Esse é o problema, meus irmãos. Nós estudamos esta semana da aliança de Deus com o seu povo. Deus sempre foi fiel na sua parte. Uma aliança tem duas partes. Um contrato tem duas partes. Deus sempre foi fiel na parte dele. O povo que não é na parte do povo. E assim está acontecendo hoje. Deus está sendo fiel com o seu povo, mas o seu povo é infiel. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
não de obras para que ninguém se glorie. Amados, eu não sou salvo porque guardo a lei moral. Eu não sou salvo porque guardo os 10 mandamentos. Infeliz do pobre irmão adventista que pregar por aí ou disser: eu sou salvo porque guardo o sábado, eu sou salvo porque eu não como certas coisas. Eu não vou ser salvo pela minha obediência. Eu sou salvo pela graça, porque Cristo morreu na cruz por mim. Lá eu fui salvo. Então por que eu sou obediente? Porque Jesus disse: se me ameis, guardareis os meus mandamentos. Eu tenho que ser fiel a Deus, eu tenho que guardar a sua lei, não para ser salvo. Eu sou fiel porque eu fui salvo na cruz. Eu não posso ser fiel à minha esposa por medo das consequências que vai acontecer em minha vida se ela descobrir a traição. Eu tenho que ser fiel a ela porque eu a amo. Eu não posso ser fiel a Deus, guardar a sua lei, por medo da volta de Cristo que vai acontecer comigo. Eu tenho que ser fiel a Deus porque eu o amo, porque Ele me ama, porque Ele morreu por mim na cruz. Eu sou salvo pela graça. Isso é um dom de Deus que não vem de mim. Não. Imagina assim, naquela época, as pessoas ofereciam um cordeirinho para ganhar a salvação, o perdão. Aqui diz no verso 9, e não de obras para que ninguém se glorie. Agora eu sou um pobre miserável que ganhou um salário mínimo por mês e eu cometi um pecado, eu tenho que levar um cordeiro lá para ganhar o perdão, mas o dinheiro que eu tenho eu não consigo comprar um cordeiro bonito, bem saudável, e tem que ser puro, tem que ser perfeito. Mas o irmão Genor, não, o irmão Genor é um rico empresário, ele chega lá se exibindo com o seu cordeiro. O perdão dele vai ser maior que o do Harry, porque ele trouxe um cordeiro bonito, bem gordinho. O do Harry lá é todo esquelético. O perdão é um dom da graça de Deus, para que ninguém se glorie. Eu mereço mais o perdão do que o fulano, meu sacrifício é maior. Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação é pela fé. Eu tenho que acreditar que o sacrifício de Cristo é o suficiente pela minha salvação. Então, isso me leva a crer que até aqui nós lemos sobre uma lei. A lei do holocausto. Esta é a lei que serviu de aio. Agora abra sua Bíblia, vamos voltar a Mateus de novo. Vamos voltar a Mateus. E vamos ver se a Bíblia se contradiz, que eu acredito que não, ou o que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 17 em diante. Olha o título que diz ali: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Palavras do próprio Jesus aqui, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que obedecer e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Amados, será que aqui o próprio Cristo está falando da mesma lei que nós estávamos falando até agora? Não pode. Uma hora diz que eu sou salvo pela graça, que o véu se rasgou de alto a baixo, aquela lei acabou. Agora Jesus está dizendo: ei, não pensem que eu vim mudar a lei. Eu não vim mudar lei nenhuma. Até que o céu e a terra passem, deixem de existir, nenhum i, nenhum tio pode ser mudado da lei. Aquele que pegar um mandamento, um só,
nem que for dos menorzinhos, e tirar fora, e assim ensinar para os outros, este será considerado mínimo no reino de Deus. Aquele, porém, que os observar, os 10, aqui ó, aquele, porém, que os observar e ensinar aos outros, este será considerado grande no reino dos céus. Está na Bíblia. Agora eu pergunto a você, querido amigo internauta, a tua congregação, o teu líder religioso, ele ensina o seu povo a lei de Deus de acordo com a palavra de Deus? Ou foi tirado um mandamento? Leia de novo Mateus 5:17 em diante. Palavras do próprio Cristo, que nenhuma letra pode ser mudada da lei, quanto mais um mandamento todo. Nós vamos ganhar tempo por causa que o relógio está avançando, mas em Tiago 2:10 diz que aquele que tropeçar em um só mandamento será culpado de todos. Agora vamos ver o que Daniel já havia profetizado que aconteceria. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 7. Daniel 7:25. Todos encontraram Daniel 7:25? Veja o que já foi profetizado lá no Velho Testamento, que aconteceria antes da volta de Cristo. O que um homem faria? 7:25 de Daniel diz assim, ó: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em o quê? Em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Meus queridos, aqui Daniel recebeu a revelação de que viria alguém que se colocaria em lugar de Deus. Esse já foi o desejo de Lúcifer lá no céu, ser igual a Deus, querer usar o trono de Deus. Sabe, amados, existe um velho ditado que talvez muitos aqui já conheceram, já ouviram falar. Se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Alguns diziam isso. E o inimigo do povo de Deus é Satanás. E eu acho que Satanás que criou esse ditado. Porque como o povo de Deus é inimigo dele, ele pensou, se eu não posso com o povo de Deus, eu vou me unir a eles. Eu vou entrar no meio do povo de Deus e vou causar uma confusão. Deus disse que nenhum mandamento pode ser tirado, nenhuma letra, pois eu vou tirar um mandamento inteiro e outros eu vou separar. Vou fazer uma confusão na lei de Deus. E o povo vai me servir. Vai achar que está servindo a Deus, mas na verdade vai estar fazendo a minha vontade. Porque virá alguém que proferirá palavras contra o Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Isso aqui não foi escrito por um pastor adventista. Agora eu pergunto para vocês, amados, isto se cumpriu ou não? Abra sua Bíblia no livro de Atos 5. Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus. Isso aqui não foi escrito por Deus. Isso aqui foi escrito por um homem, por uma congregação religiosa, por um poder religioso. Abra sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. No título diz assim, ó: a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade, diz lá no título em cima. Agora veja o verso 3 e 4. Aqui está se referindo à volta de Cristo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho do quê? Da perdição, o qual se opõe e se levanta
contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o quê? O próprio Deus. Está fazendo muita falta o pendrive, que agora nós ia ter uma imagem aqui de alguém sentado num trono de Deus, como se fosse o próprio Deus, e a multidão o adorando. Eu não vou ler os 10 mandamentos de acordo com a Bíblia, porque vocês em casa, internautas, vocês provavelmente devem ter uma Bíblia. Leia em Êxodo capítulo 20, mas poucos devem ter o catecismo romano. Então eu vou ler os 10 mandamentos de acordo com o catecismo romano. Vejam o que diz os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. E 10º, não cobiçar as coisas alheias. O 10º mandamento da Bíblia foi dividido em 2. O 9º e o 10º se tornaram um só. Meus queridos, vamos repetir o 3º mandamento. Diz guardar domingos e festas no catecismo romano, escrito por a mão de um ser humano, um homem. Pedro disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12, e depois também o verso 20. Verso 12, também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus disse, olha, eu estou dando para vocês o sábado, para que sirvam de sinal entre vocês e eu, para que vocês saibam que eu sou o Deus de vocês. Jesus disse, olha, eu não vim mudar a lei, nenhuma letra pode ser mudado. Ai daquele que mudar um mandamento, mesmo que seja dos menores. E foi mudado ou não? Guardar domingos e festas. Lembre-se do dia de sábado. Agora eu vou falar algumas coisas e vocês falem ao contrário, por favor. Alto, baixo. Gordo, magro. Rico, Deus, diabo. Sábado, vocês que disseram. Vocês viram? Se o sinal de Deus é o sábado, como nós lemos, o de domingo é de quem? E as pessoas se quebram fazendo cálculo para ver qual é o sinal da besta. É porque é 666. Se o sábado é sinal de Deus e o diabo quer ser igual a Deus, quer tomar o lugar de Deus, eu também vou pegar um dia para mim, então. Se Deus fez o sábado, eu vou fazer um dia para o povo me adorar. Vocês entendem, internautas? Isso talvez vai me dar problema falar isso. Mas eu sou um servo de Deus, eu não estou aqui para enganar ninguém. Porque ai de mim, se eu fizer a obra do Senhor relaxadamente. O irmão vai trazer um louvor. Enquanto que ele louvar a Deus com o seu cântico, por favor, tome uma decisão na sua vida. Custe o que custar. Seja fiel a Deus e aos seus mandamentos. Você não vai ser salvo pela fidelidade. A sua fidelidade vai mostrar a quem você pertence, a quem você serve. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei.
me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi, e vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei minha canção, doces palavras te darei. Sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi, e vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. O grande dia haverá de chegar, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos numa só voz a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei. Quando o grande dia chegar, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Santo Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado, Pai amado, porque um dia nos chamaste das trevas para esta maravilhosa luz. Obrigado
através do Espírito Santo, para entendermos qual é o teu verdadeiro desejo da fidelidade. Obrigado por nos revelar qual é o verdadeiro sentido da salvação pela graça. Que a graça não nos autoriza a te sermos infiéis, mas sim que a tua graça nos salvou e por isso nós somos fiéis a ti. Pai amado, ajude-nos a cada dia a sermos mais e mais fiéis. Quando para isso tivermos que carregar a nossa cruz, dai-nos força. Perdoa-nos, Senhor, se em alguns momentos de nossa vida fomos falhos, fomos fracos. Perdoa-nos por isso. Que os nossos pecados tenham sido lavados pelo sangue do Cordeiro. Que possam estar apagados do livro memorial. E que o nosso nome permaneça no livro da vida, Senhor. Eu te peço uma bênção especial, Pai amado, por aqueles que em algum momento vão assistir esta mensagem nas redes sociais. Que o teu Santo Espírito toque na mente e no coração deles. Que eles tomem a decisão de ser fiéis a ti, também por amor, por desejo de te servir, Senhor. Abençoe as crianças desta igreja, que são a igreja do amanhã. Abençoe a liderança, o pastor desse distrito. E ajude-nos, Senhor, usando-nos cada dia para levar a tua palavra onde for a tua vontade. Guarde-nos para o teu reino. Que nenhum de nós aqui, nem dos internautas, nem nossos familiares, venha descer à sepultura sem ter o nome no livro da vida. Peço-te essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.